Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados da Brava Energia referente ao primeiro trimestre de 2025. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão apresentados pelo diretor-presidente Décio Oddone e pelos demais membros da diretoria estatutária. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessá-la, basta clicar no botão Interpretation, localizado na parte inferior da tela, e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de relações com investidores da companhia, em ri.bravaenergia.com, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Brava Energia e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação passando a palavra a Décio Oddone. Por favor, Sr. Décio, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao call do primeiro TRI de 2025 da Brava Energia. Antes de começar, antes de mostrar os slides aí da apresentação, eu quero contextualizar a situação da companhia para ajudar no entendimento dos resultados. Esse trimestre foi um período de transição, uma transição nas operações dos nossos principais campos, Atlanta e Papa-Terra, né? Transição após a partida de Atlanta e a repartida de Papa-Terra. Né? Esse segundo TRI, que nós vamos reportar em agosto, ele já está sendo o trimestre de consolidação das operações nesses campos, que só deverão se refletir plenamente nas demonstrações financeiras a partir do terceiro TRI de 2025, que começa em julho. Né? Nós iniciamos 2025 recorde de produção. Em abril chegamos a 82 mil barris de óleo equivalente de produção média, um volume que em maio já superou 90 mil barris por dia e a média dos últimos 7 dias bateu 94 mil barris de óleo equivalente por dia. Essa transição na produção se refletiu nas vendas de petróleo. Como tivemos que fazer o lastro do FPSO Atlanta, não comercializamos petróleo em janeiro, quando o preço estava mais alto. E tivemos que vender uma carga com petróleo fora de especificação, que estava armazenada no Papa-Terra desde a época do operador anterior. Então, os números de comercialização desse trimestre eles foram impactados por esses eventos. Né? Pedro vai aprofundar esse tema. O aumento da produção impacta positivamente o custo em Atlanta e Papa-Terra. Nesse trimestre, nós tivemos os custos integrais de operação, enquanto a produção ainda estava baixa em rampa. Por isso, o lifting cost reportado ainda não reflete os valores que já estamos atingindo. Em Atlanta, por exemplo, reportamos $20 por barril com afretamento do navio e 11,100, mas nos níveis atuais de produção nós já chegamos abaixo de $6 por barril sem considerar o aluguel do FPSO e na casa dos $10 por barril, incluindo a plataforma. Em Papa-Terra, após termos estabilizado a produção nos níveis recentemente alcançados, aí na casa dos 18 a 20 mil barris por dia, nós vamos concentrar na melhoria da eficiência e na redução dos custos da operação. Com a conexão dos dois últimos poços, estaremos concluindo a fase 1 do sistema definitivo de Atlanta e entrando em uma fase de colheita do CAPEX realizado. Né? O Travasso vai dar mais detalhes sobre esses temas. Né? No onshore, seguimos reduzindo o custo e estamos deixando para trás a etapa de investimento em integridade das instalações, né, que demandou um esforço muito grande. Com a combinação dos ativos de produção e mid downstream, a gente alcança um EBITDA de $35 por barril, que continua entre os melhores da região para os produtores onshore. Nós também avançamos com a injeção de vapor e o teste de piloto com nitrogênio. O Boeri vai abordar esses temas aí um pouquinho mais à frente.
O mais importante para uma empresa de petróleo como a nossa é a melhoria das operações. E isso está acontecendo e terá consequências, que, como já disse um homem sábio, vem depois. Com isso, poderemos acelerar a geração de caixa e a desalavancagem da companhia, que é o nosso principal objetivo de curto prazo. As comparações feitas com o primeiro trimestre de 2024 são imperfeitas, pois a Brava só começou a operar de forma integrada em agosto do ano passado. A alavancagem reportada, ela traz um retrato do passado, pois captura a realidade dos últimos 12 meses, que é diferente da nossa realidade atual. Se nós fizermos uma análise prospectiva dos próximos 12 meses, temos um quadro diferente, com alavancagem bem mais baixa. É para isso que a gente trabalha. Mesmo com uma produção que ainda não reflete todo o potencial dos ativos, alcançamos um EBITDA de 182 milhões de dólares no primeiro trimestre e mantivemos uma sólida posição de caixa. Manati está voltando e, com a entrada dos novos postos em Atlanta, esperamos ter melhores resultados nos próximos trimestres, que vão se refletir na alavancagem. Após alcançarmos recorde de produção e de custo na Bahia, nós optamos por encerrar as negociações relativas à possível venda de ativos onshore em águas rasas. Foi objeto aí de um fato relevante recente. Tomamos essa decisão para manter um portfólio diversificado que nos permite mitigar riscos. Os ativos onshore, eles possibilitam ter maior flexibilidade para ajustar capex de acordo com o preço do petróleo, enquanto os projetos offshore nos proporcionam escala e um maior potencial de incremento de produção. Essa flexibilidade, que é que o nosso portfólio combinado nos traz, permitiu reduzir em 15% os investimentos originalmente previstos para 2025, agora na casa aí de 450 milhões de dólares, sem impactar de forma relevante a produção. Ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando para diminuir em mais de 10% os custos com estrutura. Assim, chegamos a um EBITDA break-even da ordem de 30 dólares por barril. Se nós considerarmos as despesas financeiras e o capex, geramos caixa com o petróleo perto de 50 dólares por barril, caixa livre. Assim, mesmo se ocorrer um cenário de Brent mais deprimido, vamos baixar a alavancagem. Com esse mesmo objetivo, de baixar a alavancagem, estamos desenvolvendo iniciativas para substituir parcial ou integralmente a nossa posição credora de 412 milhões de dólares junto à INSO e avançando na liability management das dívidas que vencem esse ano. Pizarro vai dar detalhes aí mais à frente. Em abril tivemos a substituição do Mastrangelo, nosso ex-diretor de operações offshore. Então esse é o primeiro call do Travassos. Bem-vindo, Travassos, e sucesso. Sucesso para ti e para todos nós. Também passamos a ter a UI como auditor. Publicamos o relatório de reservas, que mostra a nossa capacidade de manter a produção por um longo período de tempo. E o relatório de sustentabilidade, que contempla um balanço das nossas iniciativas relacionadas à governança, meio ambiente e pessoas. Seguimos capturando as sinergias que o merge proporcionou e também seguimos construindo uma cultura que busca a geração de valor para os nossos acionistas, e os resultados que a gente tem apresentado são fruto do trabalho de toda a nossa equipe. Por isso eu agradeço a todos. Então agora a gente passa para os slides. Bom, esse slide aí resume boa parte do que eu já comentei aqui. Ele traz a produção que a gente reportou no primeiro clima, que já está superada aí pela realidade, a geração de EBITDA e a forte posição de caixa que a companhia apresenta. Próximo slide, por favor. Que nós temos somado da produção, na evolução da produção da empresa nos últimos trimestres, nos meses, uma evolução que vem acontecendo rapidamente, já comentei. A gente já bateu nas últimas semanas uma média de 94 mil barris por dia de produção. E embaixo aí no gráfico as reservas, que a gente tem um P, 15 anos aí de produção, considerando a produção do mês de abril, o que garante aí a sustentabilidade das nossas operações por um bom período de tempo. Próximo. Agora vamos passar para os dados operacionais, que estão aí no próximo slide.
O importante aí é que a gente, já com esse nível de produção, nós vamos ter retorno de Manati, já está retornando, o operador tomando as iniciativas para voltar à produção agora. A gente tem 2 novos postos sendo conectados aí em Atlanta prontamente, né, no final desse trimestre, vai levar aí a nossa... E a gente tem um percentual muito grande, né, de produção de petróleo que melhora os nossos resultados. Próximo slide. Passamos para o offshore, não entrego a batuta aí para o Travasso fazer a estreia dele nos nossos bem-vindos aí, bem vasto. Boa tarde a todos. Vou trazer aqui alguns destaques aqui da área offshore. A gente está num momento assim, de um forte crescimento de produção. Nesse trimestre, nós chegamos a atingir aí uma média de 41 mil barris, né, nos últimos 20 dias. Isso em Atlanta, através da conexão dos postos 4H e 5H. Temos aí a previsão de conexão de mais 2 postos até o finalzinho ali de junho. Isso ainda vai trazer um aumento de produção em Atlanta. Quando a gente fala em Papa-Terra, a gente retomou a capacidade de produção de Papa-Terra. Hoje a gente está ali produzindo na faixa de aproximadamente 20 mil barris por dia. Atingimos uma eficiência de Papa-Terra nesse primeiro trimestre de 93%. E aí se falha minha, mas eu acho que é o recorde histórico em termos de eficiência dessa unidade. Quando a gente olha para baixo esse gráfico, a gente vê a tendência do ano passado e vê já a recuperação clara no primeiro trimestre de 2025. Manati, como o Décio adiantou, a produção de Manati está retomada através de 2 poços, a gente está ali com o gasoduto pressurizado, ainda não estamos escoando gás, mas assim, agora é uma questão de tempo ali para o operador retomar. Isso também vai trazer ali um ganho e resultado na nossa operação. Também temos tido bons resultados na BC10, enfim, então a gente está aí de fato numa crescente. Quando a gente olha esse gráfico, isso aí está muito bem externalizado aí, quando a gente mostra aí no primeiro quarter uma produção de 37 mil barris e uma produção de abril de 48 mil barris. Então, acho que a gente está num momento crescente. Quando a gente fala ali, olha, destaca Atlanta, eficiência operacional, e Papa-Terra, da mesma forma, a gente tem procurado, enfim, dar atenção que esse ativo merece. A gente tem um trabalho firme ali, direcionando assim, os principais pontos de eficiência, ameaça e eficiência. Atacamos isso aí nesse período e a gente já começa a colher resultado. Bom, basicamente é isso que eu tenho para offshore, e aí passo aí a palavra para o Boeri, vai falar um pouquinho do onshore. Obrigado, Travasso. Bom dia, boa tarde. Vou dar um pouco de continuidade aos temas que foram abordados na call anterior. Adelante, pode avançar o slide, por favor. Então, continuamos avançando nosso plano de instalações de geradores de vapor, que iniciamos no campo de Estreito. Lembrar, em junho do ano 2024, começamos a colocar los nuevos geradores de vapor en operación en Estreito. En setembro del año 2024 tuvimos la menor producción de Estreito y de ahí para frente estamos evolucionando mes a mes en la producción y este mes de abril finalizamos con una mejoría de 18% en referencia a un mes de septiembre de 2024. ¿no? Entonces, la actividad que estamos haciendo con generación de vapor en Estreito está dando sus resultados positivos, como eran de esperar. Restan instalar más 2 nuevos geradores de vapor en Estreito y 3 geradores de vapor van a ser instalados en un campo de Alto do Rodríguez. Hablando un poco de los proyectos de IOAG, que es la recuperación mejorada de óleo, Enhanced Oil Recovery, o recuperación terciaria. Tenemos 2 proyectos importantes, un proyecto de nitrógeno en los campos de óleo pesado y un proyecto de polímeros en los campos de óleo intermediario. En un proyecto de nitrógeno que consiste en la inyección de nitrógeno en 30 pozos, 10 en Fazenda Belén, 10 en Alto Rodríguez y 10 en Estreito. Ya vamos haciendo 8 pozos en Fazenda Belén. Tenemos resultados de producción los primeros 3 y realmente los resultados están siendo muy positivos, de acuerdo a lo que a gente estaba
esperando una reducción en la producción de agua y una boa incremental en la producción de óleo. Para o final do ano, esperamos ter uma correta avaliação do projeto de nitrogênio e poder já planejar nosso full field development para esse tipo de tecnologia. Y con un proyecto de IOR de polímeros, estamos avanzando en un proceso de licenciamiento, los 4 primeros pozos inyectores. Ese proyecto va a ser un total de 10 pozos inyectores. Y bueno, ya estamos avanzando con un licenciamiento y las cuestiones comerciales. Falando de perforación, yo había falado en la cobra anterior que íbamos a comenzar a usar la tecnología de casing drilling para mejorar ainda más nuestros tiempos de perforación. Eso fue feito y logramos una mejora importante, un 22% de mejora respecto a lo que estábamos haciendo últimamente, y conseguimos perforar pozos en Alto Rodríguez en un tiempo medio de 1,4 días. Como falei, 22% mejor de lo que estábamos haciendo hasta el momento y casi un 100% mejor a lo que estaba siendo feito pela Petrobras en la época, que estaban en la calle de los 2,5 o 3 días por pozo. Esas mejorías operacionales serán incorporadas a nuestro orçamento para la actividad do ano 2026 y obviamente con esos costos más bajos vamos a poder viabilizar proyectos que en la época eran inviables. Falando también obviamente do CAPEX, y debido a la queda en el precio do Brent, y como siempre falamos, y o Decio falou al inicio, en ser eficientes en uso de nuestro CAPEX, reducimos nuestra actividad de perforación, fechando ya la campaña do ano 2025. Estamos terminando la perforación del último pozo, ya 2 sondas de perforación fueron demovilizadas y la tercera sonda va a ser demovilizada ahora a final do mes de mayo. Y un mes próximo vamos a hacer la misma cosa con 2 sondas de workover. Entonces, ahí vamos a ficar con apenas 8 sondas para todo onshore, una sonda de workover en la bahía, 5 sondas de workover en el Río Grande do Norte y Ceará, y 2 sondas de pooling también en Río Grande do Norte y Ceará. Esa reducción no se debe a que esos proyectos sean inviables con los precios actuales. La verdad que nuestro punto de equilibrio, nuestro breakpoint es bien menor a el break-even, perdón, es bien menor a ese valor de Brent. Simplemente estamos haciendo eso para proteger la generación de caixa y reducir o alavancaje, ¿no? Falando de OPEX, continuamos la mejora, la eficiencia de nuestras operaciones. En un primero TRI atingimos un valor medio de $16,7 por barril, y ya en un mes de abril ese valor desce por embaixo dos $16 por barril. Entonces, seguimos trabajando para mejorar ainda más nuestra eficiencia operacional. Estamos estableciendo algunos planos también para hacer unas mudanzas metodológicas en la forma en la cual operamos, con la incorporación de nueva tecnología, coleta de datos en real time, monitoreamiento de las operaciones en real time, lo que nos va a permitir ainda reducir más los costos, principalmente debido a la mejoría en el uso de los recursos y la detección de los problemas en tiempo real. ¿Ok? Entonces, ahora voy a pasar la palabra para o Pedro con área comercial. Obrigado, Boeri. Pode passar o slide, por favor? Dando destaque aqui à área de comercialização, eu vou trazer 4 pontos principais. Começando com a Atlanta, vale frisar, nesse trimestre tivemos o início de operações e os primeiros offloads do FPSO Atlanta, com o primeiro carregamento, recorde em termos de carregamento, uma carga de cerca de 1 milhão de barris na plataforma, iniciado no início de março, após a formação do lastro inicial da plataforma. E na sequência, realizamos a primeira operação de combinação de cargas entre Atlanta e o petróleo produzido pelo Parque das Conchas, ambos exportados para o Sudeste Asiático. Ambas as operações tiveram rentabilidades muito próximas às cotações do Brent dentro da sua janela de precificação, em meio a um ambiente de alta volatilidade, tanto de preços de petróleo, quanto das margens associadas a preços de óleo combustível de baixo enxofre, os principais mercados de destino do Atlanta e do Parque das Conchas. Se observarmos no ano, o trimestre iniciou com preços de Brent próximos de $80, se encerrou com preços próximos de $64, e excepcionalmente em março, as margens de óleo combustível de baixo enxofre
apresentaram alta volatilidade, com uma redução expressiva em relação ao seu histórico normalizado, né, que já foram recuperadas ao longo do segundo trimestre, e mesmo assim a rentabilidade das operações de Atlanta ficaram muito próximas às cotações do Brent. O segundo destaque foi o campo de Papa-Terra, vem voltando à operação e a níveis de eficiência recorde. Nós contamos aí com 5 offloads realizados dentro do trimestre, porém, como parte do programa de revitalização da plataforma, nós decidimos realizar o offload de uma carga excepcional, da ordem de 450 mil barris, que datava na plataforma desde os tempos do antigo operador e que continha questões associadas à qualidade, e isso trouxe uma precificação excepcional para essa carga. Desde então, já realizamos mais de 5 offloads, todos aderentes às condições contratuais de venda e com melhoria progressiva na qualidade da operação. Neste momento, estamos trabalhando na negociação de novas condições para a comercialização dos barris de Papa-Terra, que vão refletir os investimentos realizados para significativa melhora na capacidade logística da plataforma e que vão refletir também a contribuição que o petróleo pesado de Papa-Terra proporciona, especialmente quando misturado a correntes produzidas no pré-sal. Espero que essas novas condições passem a vigorar já no segundo semestre desse ano, com melhoria em relação às condições atuais. O terceiro item de destaque é nas operações da nossa refinaria. Vale destacar a assinatura de um novo contrato de suprimento de petróleo junto ao principal parceiro, a PetroRecôncavo, que reforça o compromisso de longo prazo entre as duas companhias, em um acordo de 2 anos, envolvendo compromissos de investimento para a robustez logística da operação e condições comerciais que trazem diferenças de cerca de 20% a 30% em relação ao contrato anterior. Ainda na refinaria, a partir de abril, nós iniciamos operações independentes para a venda de óleo combustível, descontinuando a parceria com a Raízen, e desde então já atendemos mais de 5 clientes com destinos distintos, resultados que vão começar a aparecer a partir do segundo trimestre. Por último, na área de gás, também tivemos um trimestre com alta volatilidade, onde exclusivamente uma exposição relativa maior a preços spot, que estavam um pouco mais pressionados, a partir de uma combinação muito positiva, onde tivemos uma alta performance de produção de gás na Bahia, porém, com uma oscilação forte de demanda a partir de problemas operacionais em um dos nossos clientes na distribuição de gás. Isso ocasionou essa exposição maior a preços spot, também já normalizados no segundo trimestre. E agora eu passo a palavra para o Pizarro para dar continuidade nos destaques financeiros do resultado. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Iniciaremos a etapa dos destaques financeiros do primeiro TRI de 2025. No slide 14, apresentamos as receitas líquidas da companhia, com uma evolução relevante entre o quarto TRI de 24 e o primeiro TRI de 25, atingindo 491 milhões de dólares no período. Um aumento de 47%, em função principalmente do incremento de produção dos ativos offshore. No slide seguinte, destacamos que 52% das receitas do upstream estão relacionadas aos ativos offshore e, do total, pouco mais de 90% são receitas decorrentes da venda de óleo. No slide 16, apresentamos a evolução do EBITDA, atingindo 183 milhões de dólares no primeiro TRI de 2025. Nos ativos offshore, ainda não refletindo o potencial do portfólio, e o recente ramp-up em Atlanta, tivemos um incremento relevante de EBITDA comparado ao TRI passado. E no onshore, vale destacar o EBITDA por barril das operações em terra, atingindo $35 por barril produzido, com um break-even para geração de EBITDA próximo a $28 por barril. No slide seguinte, apresentamos o lifting cost da companhia, destaque para a segunda redução consecutiva de custos por barril no onshore, e no offshore observamos um lifting momentaneamente mais alto, que será reduzido com a diluição de custos fixos, tanto em Atlanta quanto em Papa-Terra. Com o aumento da proporção do offshore sobre a produção total, o lifting consolidado aumentou momentaneamente até que haja a otimização dos custos offshore. No slide seguinte,
apresentamos o CAPEX do período, que contempla os investimentos para a conexão dos 2 poços em Atlanta e seus equipamentos submarinos, somando cerca de 43 milhões de dólares. O restante, cerca de 108 milhões de dólares, contempla 36 milhões de dólares em perfuração onshore. Sobre este aspecto, vale destacar que a companhia decidiu postergar as campanhas de perfuração em terra em função das instabilidades recentes do Brent, reduzindo o número de sondas, o que vem acontecendo ao longo do segundo TRI, como o Boeri já mencionou. Até o início do terceiro TRI, a companhia estará com apenas 8 sondas de intervenções e nenhuma sonda de perfuração. Ou seja, a tendência de redução de CAPEX nos próximos trimestres é iminente, com redução tanto no onshore quanto no offshore. Nos próximos 2 slides, apresentamos a estrutura de capital da companhia. No slide 19, podemos verificar que a dívida líquida da companhia está em cerca de 2,1 bilhões de dólares, desconsiderando os recebíveis do afretador do FPSO Atlanta, com uma posição de caixa bastante robusta de 831 milhões de dólares. Vale destacar que a alavancagem, momentaneamente mais alta, tende a ser reduzida com o aumento de produção já observado em abril e maio, que ainda não conta com a produção de Manati e dos últimos 2 poços em Atlanta. Além disso, a companhia vem implementando redução de custos operacionais, despesas administrativas, redução e postergação de CAPEX em relação ao projetado para o ano e criando alternativas para a monetização dos recebíveis do afretador do FPSO Atlanta. Importante também mencionar que o incremento de produção do offshore dilui custos fixos, podendo mais do que compensar cenários de Brent mais desafiadores, o que observamos, por exemplo, em abril, em que o incremento de produção mais do que compensou a redução do Brent, quando comparado à média do primeiro TRI. E no slide seguinte, mostramos que a posição de caixa é bastante superior às obrigações previstas em 2025 e 2026, e reforçamos que a próxima etapa de Liability Management é exatamente para refinanciar parcial ou integralmente os 500 milhões de dólares da debênture cambial que vence em 2027. No slide seguinte, apresentamos o fluxo de caixa do período e a posição de hedge. Tivemos praticamente R$1 bilhão em fluxo de caixa operacional e amortizamos cerca de 650 milhões de reais, considerando o saldo entre pagamento de earn-out à Petrobras, que é parte do cálculo da nossa dívida bruta, o pré-pagamento de dívidas menores, que eram mais caras, e a emissão de 64 milhões de dólares, bem competitivos, com juros abaixo de 7% em dólar. Em relação ao hedge, reforçamos a nossa posição e temos cerca de 24 mil barris hedgeados no segundo TRI, a uma média de $72 por barril, e mais 13 mil barris em formato collar, com piso médio em $61 por barril. Para o terceiro TRI, ao final do primeiro TRI de 2025, tínhamos cerca de 2 mil barris diários a $74 e pouco menos de 10 mil barris com piso em $65. Essa posição também já foi um pouco reforçada agora no início do segundo TRI. Repasso então a palavra ao Décio para as considerações finais. Quando eu terminei aqui a parte inicial, fui avisado com um problema de internet, a conexão. Isso mostra que problema operacional também acontece na indústria de tecnologia. Vou tentar agora avançar. Vou tirar o vídeo para facilitar aqui a comunicação. A gente tem como prioridade nesses próximos meses redução de custo e desalavancagem. A gente está mudando o foco da companhia, a gente vem de um momento de implementação de projetos, de aquisição de ativos, de muito CAPEX, para um período de colheita desses resultados, especialmente em Atlanta, mas também em Papa-Terra, e nos ativos onshore e Manati, que está voltando, como a gente já comentou. A gente bateu 94 mil barris por dia de produção média na última semana,
também essa busca de eficiência está se refletindo no nosso lifting cost. Vou repetir aqui, a gente reportou $20 por barril com afretamento em Atlanta e 11,100, mas se a gente usar os níveis atuais de produção, já está abaixo de $6 por barril, sem considerar o aluguel do FPSO, e na casa dos 10, incluindo a plataforma. No onshore, quando a gente combina os nossos ativos de produção e de midstream, nós alcançamos EBITDA de $35 por barril, que é entre os mais competitivos da região. Pizarro estava comentando o nosso esforço de redução de capex no ano, em função da mudança de patamar do preço do petróleo. A gente agora está trabalhando com um capex na ordem de $450 milhões no ano, sem impactar de forma relevante a produção. E essa maior escala de produção, essa maior eficiência, elas vão suportar a nossa desalavancagem. Então a gente acredita que a gente desalavanca mesmo no cenário desafiador de Brent. A gente tem um ponto de equilíbrio de EBITDA abaixo de $30 por barril, e se a gente considerar as despesas financeiras e o capex, né, nossa geração de caixa livre, ela ocorre com um petróleo perto de $50 por barril. Com isso a gente acredita que a gente está caminhando para desalavancar e poder começar a pensar na nova fase da companhia. Então agradeço a atenção de todos e vou abrir aqui espaço para as perguntas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digite sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique neste mesmo ícone e digite seu nome e companhia ou clique em levantar a mão. Lembrando que para fazer perguntas você pode utilizar o botão Q&A ou levantar a mão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Vicente Falanga, do Bradesco BBI. Por favor, Sr. Vicente, seu microfone já está liberado. Boa tarde, Décio, Pizarro, Pedro, Travassos e todo o time da Brava. Eu tenho duas perguntas aqui. Primeiro, como é que está o outlook aí de geração de caixa de vocês aí para o segundo trimestre? Segunda pergunta, se poderiam falar um pouquinho mais sobre o fim do processo da venda dos ativos da Bahia? Qual o plano proativo agora em termos de perfurações, platô do campo, e como é que fica para destravar a produção do gás ali? Se vocês podem eventualmente fazer parcerias estratégicas aí nos ativos da Bahia também. Obrigado. Bom, obrigado, Vicente. Eu vou começar dizendo que, eu comentei agora no finalzinho, que a gente está com expectativa de geração de caixa com Brent aí na casa de $50 o barril, considerando as despesas financeiras e o capex. Então, acho que a gente aumentando a produção ao longo das próximas semanas, a gente vai estar bem posicionado para melhorar a geração de caixa ao longo não só desse próximo trimestre, mas também ao longo do ano todo. Em relação aos processos da Bahia, a gente já comentou, a gente avaliou os resultados que a gente obteve na Bahia recentemente. Eu vou pedir para o Boer explorar um pouquinho, mas a gente continua melhorando o custo na Bahia, continua melhorando a eficiência, a nova gestão lá, indo muito bem. E a gente também está conseguindo aumentar a produção. A gente está trabalhando agora para colocar à venda produção de gás que a gente tem contida na Bahia, sendo reinjetada, e com isso a gente vai ter um efeito duplo, um efeito de aumento da receita e diluição dos custos. A gente vem trabalhando também bastante para integrar as atividades da produção de gás na Bahia com que a gente tem em Manati. A gente tem uma estação de compressão em Manati, capacidade de 6 milhões de metros cúbicos por dia, que tem grande ociosidade. A Brava é a principal acionista do consórcio de Manati, com 45%. Então, a gente está discutindo com o operador o uso dessa instalação, que vai melhorar muito a nossa eficiência lá na produção de gás na Bahia, e também estamos pensando no futuro de Manati, usar Manati como uma instalação para armazenagem de gás em larga, é a primeira grande instalação de gás acho que tem potencial de a gente se beneficiar disso. Em relação aos avanços, mais eu quero me complemente com os esforços que estão sendo feitos lá para redução de custo e aumento de
produção na Bahia. Bom, na Bahia especificamente, continuamos trabalhando nas estrategias de redução de custos. Como eu falei, no final do ano passado fizemos uma troca do operador de OIM. Isso está refletindo-se em uma melhora em los custos, uma melhora operacional. También hicimos algunas reducciones de headcount, reducciones en el uso de instalaciones de superficie, y queda para frente continuar trabajando sí en las reducciones, mas también viabilizar una boa produção de gás que a gente tem represado lá, na caixa do 20% de nossa venda, poderíamos acrescentar, viabilizando esse gás que hoje fica represado. Estamos trabalhando em duas estratégias em paralelo e, bom, isso vai permitir, obviamente, uma melhoria na geração de caixa da Bahia e, obviamente, redução dos custos, não? Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Leonardo Marcondes, do Bank of America. Por favor, Sr. Leonardo, seu microfone já está liberado. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Décio, Pedro, Pizarro, Boeri, Travassos. Obrigado por pegarem minhas perguntas aqui. Tenho duas do meu lado. A primeira é em relação ao CAPEX. Vocês comentaram um pouco sobre na apresentação, né? Mas eu queria entender melhor alguns pontos aqui. Então, primeiro, o que foi não recorrente nesse TRI e não deveria se repetir nos próximos? Segundo, queria entender também um pouco melhor essa redução de sondas para o onshore e quanto isso poderia impactar a expectativa de CAPEX e produção vis-à-vis a certificação, né? E terceiro, entender um pouco melhor o que é a cabeça de vocês para o CAPEX para esse ano, né? Pensando em 2025 como ano fechado aí. E aí minha segunda pergunta é para o Travassos, né? Queria saber um pouco melhor de você, quais são os principais desafios e oportunidades que você identificou aí nos ativos da Brava nesse pouco tempo de casa, né? E entender um pouco também quais são as prioridades e planos para os campos offshore. É isso do meu lado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Leonardo. Eu vou manter a câmera fechada, o pessoal está me avisando aqui que está oscilando a minha internet. Eu peço desculpa. Em relação ao CAPEX, a gente está concluindo uma fase intensiva de CAPEX, né, no Atlanta, com a conclusão da fase 1 de desenvolvimento, que custou 1,3 bi de dólar. E falta só agora a conexão dos últimos 2 poços, os próximos 45 dias. Então, a gente, com isso, deixa para trás o grande investimento da companhia. A gente também está deixando para trás a fase de grandes investimentos de melhoria da integridade da plataforma de Papa-Terra. Então, isso vai mudar o nível do CAPEX offshore, né, que a gente tem para frente. São os 4 poços que a gente vai perfurar a partir do final do ano, ano que vem, 2 em Papa-Terra e 2 em Atlanta, né, mas a parte de FPSO e de integridade já está sendo basicamente endereçada, sempre vai continuar alguma coisa, mas num nível menor. Essa redução de sondas, ela é feita com muito pouco impacto na produção, né? Eu vou pedir que o Boeri te explique um pouquinho mais detalhes aí, o que ele está planejando, né, para a operação onshore com essa redução do número de sondas. E antes disso, eu só digo que a gente está trabalhando agora, vou repetir aqui, num cenário de 450 milhões de dólares de CAPEX no ano. Boeri depois Travassos aí para a questão das oportunidades e desafios do offshore. Ok, Decio. Boa tarde, Leonardo. Complementando um pouco o que falava o Decio do CAPEX, sendo que o 50% do CAPEX aproximadamente no primeiro TRI foi decorrente das operações do onshore, lo que não vai continuar. Como falamos, a redução no número de sondas, obviamente vamos a ter uma forte disminuição no CAPEX en esta última parte do ano 2025, e também o projeto de geração de vapor, não? Eu sempre falo do projeto de geração de vapor. Hoje já executamos praticamente o 75% do CAPEX. Então, o que resta para frente é apenas o 25% do total do projeto. Falando da produção do onshore e como vamos a reduzir o impacto na
por la falta de sondas. Bueno, mencioné las posibilidades de monetizar gas na Bahia, que realmente es una oportunidad que a gente tem na mão. Estamos trabajando en un proyecto también de acréscimo de producción de gas en Río Grande do Norte. Tenemos un plano director de producción de gas que tiene un acréscimo también importante y que estamos evolucionando ciertamente bien. Algunas oportunidades más de gas en Macao. Lembro así de cabeza que ya duplicamos, por ejemplo, la producción de gas en los campos de Canto Amaro y Alto Rodríguez desde que pegamos la operación. Entonces, todo eso continúa evolucionando, instalaciones de compresores de cabeza de pozo para reducir la presión y poder también tener acréscimos de producción de gas en los campos de Río Grande do Norte. Ahora, en este mes, al final de mes de mayo, también vamos a estar finalizando el revamping de la estación de compresión de Sellís, donde tenemos ahí una planta de compresores que nos permite acrecentar la producción de gas y óleo, porque son campos que estamos explotando mediante un sistema de gas lift, que es inyección de gas. Hoy esos compresores no están trabajando con la eficiencia correspondiente, más estamos ya finalizando, como mencioné, al final de este mes. Entonces, toda esa suma de acciones, sumado también a acciones de mejoría en los proyectos de waterflooding en Canto Amaro, son los que nos va a permitir compensar la queda de producción por la falta de sondas de perforación de aquí a final do ano, ¿no? Entonces, esperamos manter la producción do onshore en un patamar que estamos actualmente. Só complementando, antes de passar para o Travassos, Leonardo, se a gente olhar o primeiro TRI, foram 150 milhões de dólares de CAPEX. Dentro desses 150, a gente tem mais de 40 que está atrelado à Atlanta, e isso, de certo modo, ele passa a ser não recorrente quando a gente concluir a conexão dos últimos 2 poços, e temos cerca de 35 milhões de dólares em perfuração onshore, e a partir do terceiro TRI, a gente não deve ter mais perfuração onshore em 2025. Então, esses 2 efeitos são os principais efeitos que fazem com que a gente normalize o perfil de CAPEX num patamar bem mais baixo do que o do primeiro TRI. Isso não acontece de forma integral no segundo TRI, mas a gente observa essa redução bem relevante no terceiro e no quarto TRI. Tá? Travassos, por favor. Obrigado, Pizarro. E aí é interessante esse ponto que você colocou, que ela não acontece de forma integral, porque a gente continua conectando poços agora aqui ainda no segundo trimestre, né, que é, de fato, o efeito recorrente mais significativo aí do CAPEX. Mas, Leonardo, obrigado aí pela pergunta, ela oportuniza aqui eu falar um pouquinho dos desafios que eu estou encontrando aqui na Brava. Falando assim, por ativo, naturalmente o principal desafio, a gente é uma estrutura de capital ali enxuta, trabalhar com eficiência, diminuir o lifting cost, de uma forma geral, esses são os desafios. Falando um pouquinho aí de cada ativo, que estão em estágios diferentes, quando a gente olha ali para Atlanta, a gente tem sim eficiência, conexão desses poços, a gente planeja topar a unidade aí brevemente. A gente está aí hoje um patamar de produção de 44 mil barris, 43, 44 mil barris, né, por uma capacidade da planta de 50 mil. Então, a gente imagina que consegue estar topando essa unidade. E, em paralelo, a campanha de aumento de eficiência de Papa-Terra. Papa-Terra, acho que a gente superou um desafio importante, a gente vinha aí no patamar de 12 mil barris por dia, 13, e hoje a gente está ali em torno de 20, 21 mil barris. Então, Papa-Terra, eu entendo na tua pergunta, né, qual o principal upside, o principal ponto da gestão, a gente dar a atenção que esse ativo merece, precisa. A gente já colheu alguns resultados disso, quando a gente atinge uma eficiência aí de 93%, tinha algumas questões operacionais ali que eram ameaças à nossa eficiência, a gente vem atacando cada uma delas, né? Então, a gente tem esses 2 ativos, né, em estágios diferentes, com desafios diferentes. E a gente tem Manati, a gente vê oportunidade ali em Manati, que tem, né, um outro operador, mas a gente acha que a Brava, ela tem muito a colaborar ali com aquele ativo. A gente tem o ativo de Peroá, que tem uma ótima eficiência operacional, a gente opera Peroá com baixo custo e alta eficiência, e eu acho que a gente pode replicar isso em Manati também, trazer a nossa experiência para aquele ativo, enfim, favorecendo tanto a Brava como os seus parceiros. De uma forma geral, são esses aí os pontos, os desafios que a gente tem pela frente. Mais uma vez, obrigado pela tua pergunta. Tá ótimo.
Obrigado a vocês aí, boa tarde. Obrigado, Leonardo. Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Barra, do Citi. Por favor, Sr. Gabriel, seu microfone já está liberado. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Décio, Pizarro, todo o time da Brava. Eu queria, até aproveitando essa pergunta para o Travassos, fazendo um follow-up rápido aqui, acho que, de certa forma, foi muito bem sucedida aqui a entrada de Atlanta, e acho que talvez uma das próximas preocupações que a gente tem aqui, eu queria ouvir um pouco, nesse tempo que o Travassos já está na operação offshore, eu queria ouvir um pouco dele sobre a questão do declínio, né? Eu acho que talvez esteja um pouco cedo aqui ainda para falar sobre isso, mas o que ele puder dividir aqui das primeiras impressões, como que o reservatório deve se comportar daqui para frente, até para entender um pouco mais esse perfil da produção, seria super interessante. Segundo ponto aqui, sobre estudo de capital, a gente, talvez num momento diferente de preço de petróleo, né, talvez um cenário um pouco mais bearish do que a gente viveu nos últimos anos, e até o Pizarro, vocês mencionaram sobre a questão de investimento, ser um pouco mais racional. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre até pico de produção, né? A gente esperava ali alguma coisa acima de 100 mil barris por dia daqui a 2 anos. Eu queria ouvir um pouco de vocês se isso se mantém, e até em relação a capex de manutenção recorrente aqui para a companhia, mantendo nesse nível, né, de produção. Ou se a gente poderia mudar um pouco essa cabeça dependendo do nível de petróleo. Na verdade, a pergunta seria o quão sensível vocês são ao preço de petróleo nesse investimento para chegar nesse nível de produção que eu mencionei. São esses 2 pontos. Obrigado. Obrigado aí, Gabriel. Passo a responder a primeira aí sobre a questão do Travassos. Obrigado, Décio. Obrigado, Gabriel, pela pergunta, né? É uma ótima pergunta. De fato, quando a gente fala em declínio, a gente está falando de expectativa, a gente está falando de estimativa. Então, quando a gente olha para isso, a gente vai falar acerca de o típico declínio para um reservatório de óleo pesado. Então, o que a gente espera ali em Atlanta? A gente vai ter um pico de produção, a gente vai ter no início um declínio um pouco mais acentuado. Esse declínio acentuado ele vai ser compensado com a entrada do fase 2 de Atlanta, né, que está previsto para o final do ano que vem, e aí depois a gente tem lá de novo um declínio acentuado no início, mas assim um tail ali muito longo e muito extenso de produção, né? Então, esse é o comportamento que a gente espera do reservatório. A gente tem observado nesse início de produção resultados um pouco melhores do que a gente estimou, e a gente espera que a curva de declínio seja dessa forma. No início, nos próximos 3, 4 meses, a gente tem um declínio ali da produção, e aí depois a gente recupera isso, enfim, aí a decorrer do implementado dos projetos, a gente tem um comportamento bem mais uniforme. Esse é o comportamento típico de um reservatório de óleo pesado, como é Atlanta. E as estruturas de capital, vou deixar para o Boeri, para o Pizarro responder. Estrutura de capital, Gabriel, a gente está chegando no patamar próximo a 100 mil barris por dia, né? O nível de capex que a gente requer para manter esse nível de produção, né, nos próximos anos é menor do que a gente tem executado aí nos últimos tempos, né? Nós não temos nenhum projeto da magnitude do Atlanta para implementar, e acho que é com isso que a gente está trabalhando. Vou pedir para o Pizarro te dê um pouquinho mais de cor em relação a isso. Pizarro, por favor. Obrigado, Décio. Barra, a gente tem no plano de negócios a perfuração de 4 poços, 2 poços em Atlanta e 2 poços em Papa-Terra. O Brent de equilíbrio desse projeto é muito baixo mesmo, é abaixo de 25, 27 dólares, exatamente porque toda essa produção ela entra sem agregar praticamente custos e diluindo custos fixos de operação, tanto do FPSO Atlanta quanto das 2 unidades em Papa-Terra. Então, a probabilidade de mantermos esses 4 poços no nosso plano de negócios de 2025 e 2026 é muito alta. E apenas com esses 4 poços, a gente mais do que compensa o declínio de produção esperado em todo o onshore e no offshore, até que a entrada desses poços se realize ali no final de 2026. Então, a gente continua mantendo um patamar de produção certamente acima de 104, 105 mil barris, média para 2027, apenas com esses 4 poços.
A parte que é bem mais flexível é a parte do onshore, então é por isso que a gente já desmobilizou aqui boa parte das sondas e postergou alguns dos investimentos. Como o Boeri mencionou, são projetos também rentáveis, mesmo nesse perfil de Brent atual de $60, porém, com o intuito de maximizar a geração de caixa livre, a gente está postergando essa campanha. Por outro lado, a gente consegue também voltar com essas campanhas se os cenários de Brent melhorem daqui os próximos trimestres. Mas o fundamental dessa resposta é exatamente de que o plano de negócios se mantém com esses 4 poços, mas, obviamente, cenários ainda mais desafiadores de Brent poderiam fazer com que a gente reavaliasse esses 4 poços, não pela rentabilidade, e sim pela maximização de fluxo de caixa. Porém, por enquanto, o projeto está mantido. Ótimo, muito obrigado. Teria que ser um cenário muito radical, né? Porque o break-even desse aí em A2 de Papa-Terra, como a gente não tem necessidade de investimento em plataforma, é muito baixo. Obrigado aí, Gabriel. Super claro, Décio. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Por favor, senhor Montanari, seu microfone já está liberado. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Tenho 2 aqui. Voltando no tema da reciclagem de portfólio, num momento, se a gente vir uma recuperação do preço do petróleo e, eventualmente, ofertas pelos ativos onshore subirem de patamar, a companhia poderia voltar a avaliar uma saída parcial ou integral do onshore? Então, estou pensando aqui no longo prazo, que eventualmente a Brava foca ainda mais no offshore, onde os retornos parecem ser mais atrativos. A segunda pergunta, se a gente puder ter uma atualização da questão das sinergias da combinação de negócio, né, onde que a gente está, falta para ser capturado, enfim, uma atualização aí. E se puder fazer uma terceira rápida, Pizarro, que tipo de opções vocês estão perseguindo para os recebíveis da Inson e qual seria o timeline para ver isso sendo convertido em caixa? Obrigado. Obrigado, Bruno. Bom, em relação à reciclagem de portfólio, que a gente pensa em fazer, continuar fazendo, né, é focar nos ativos que dão maior produção. A gente já vendeu uma série de ativos pequenos lá no Rio Grande do Norte. Vamos avaliar a venda de outros ativos também de pequeno porte no nosso portfólio. Mas uma venda em escala maior de ativos não está no nosso radar. A gente opta por ter um portfólio diversificado, balanceado com onshore e offshore. A gente está provando a tese agora, né, podendo reduzir capex no onshore num momento de preço mais baixo e pensando em voltar a perfurar quando os preços se recuperarem, porque os projetos são rentáveis e eles continuam à disposição. Então, uma venda do onshore não está no nosso radar. Em relação às sinergias, e a Inson, eu vou pedir que o Pizarro assuma aqui a resposta. Maravilha, obrigado, Décio. Obrigado, Bruno, pelas perguntas. Até conectando com a parte da reciclagem de portfólio, exatamente uma boa parte das sinergias, elas estão relacionadas com essa operação conjunta do onshore com offshore, tanto do ponto de vista fiscal, como diluição de custos corporativos, como custos mais competitivos para emissão de dívidas, e tudo isso faz parte dessa sinergia operacional, dessa sinergia de portfólio entre o onshore e o offshore, que permite hoje a gente ter aqui cerca de 35 mil barris no onshore e cerca de 50 a 60 mil barris potenciais no offshore, né? Contando aqui cerca de 95 mil barris de potencial de produção para a companhia combinada. Atualmente a gente já implementou, já tomou atitudes para que haja cerca de 800 milhões de dólares de cristalização de sinergias que vão desde as fiscais, como eu mencionei, muito atreladas à alocação de dívida e caixa entre subsidiárias diferentes, a parte de mais-valia decorrente da operação de incorporação da Enalta Energia no antigo Grupo 3R, também gerou ali cerca de 2 bilhões de reais de ativo que pode ser utilizado na redução de impostos ao longo dos próximos anos.
sinergias operacionais. Então, aqui o Travassos vem trabalhando aí muito intensamente com a área de suprimentos, com a redução de base, helicópteros, embarcações de apoio, tanto em plano de emergência quanto na própria operação. Então, tudo isso faz parte desses 800 milhões de dólares que eu mencionei já de atividades que a gente já mapeou e já tomou atitude, já implementou para a cristalização dessas sinergias. Por fim, a sua pergunta sobre antecipação dos recebíveis da Inson, a gente vem trabalhando fortemente alternativas, temos propostas já de alguns players que estão interessados ou integralmente ou em parcialmente substituir a posição da companhia, que hoje é uma credora, né, e que tipicamente uma empresa de AIP não está nessa posição. Justamente a gente quer ceder essa posição, provavelmente parcialmente, para um terceiro, e a gente está estruturando isso de uma forma, na nossa visão aqui, bastante inteligente, de modo a compartilhar o risco e o retorno dessa posição. Ou seja, a parcela que, para um terceiro, apresente um risco maior, a gente não pretende, eventualmente, vender. A parcela que, para terceiros, represente um risco menor, essa é a parcela que a gente pretende ceder, no formato de uma estrutura que a gente pretende implementar aqui ao longo dos próximos meses. Então, isso deve ocorrer ainda em 2025, provavelmente no terceiro TRI, eventualmente no final do segundo TRI. Então, a gente está trabalhando forte para antecipar essa monetização o quanto antes possível. Obrigado aí, Bruno. A próxima pergunta vem de Luiz Carvalho, do BTG Pactual. Por favor, Sr. Luiz, seu microfone já está liberado. Alô, vocês me escutam aí? Sim, Luiz, te ouvimos. Agora legal. Bem, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade de fazer perguntas. Pizarro, eu queria retomar nesse tema aí, nessa última abordagem sua. Acho que a principal discussão aqui é qual é a velocidade, vamos dizer assim, que a companhia vai conseguir implementar esse processo de desalavancagem, né? Obviamente, a gente entende que depende um pouco do preço do petróleo, ou bastante, mas vocês, de alguma maneira, fizeram, né, estão fazendo uma estrutura de hedge. Você já mencionou aí, por exemplo, né, alguns pontos, por Inson, redução de G&A, eventualmente revisão do plano de CAPEX. Mas o que tem mais aí, dado, né, que estaria mais na mão da companhia para vocês tentarem acelerar e gerar mais valor no equity, vamos dizer assim, antecipando esse processo? Por exemplo, recebimento lá da PGN, sinergia, que você já falou um pouco da fusão das companhias, não sei, venda de pedaço de ativo, faria sentido, por exemplo, reduzir um pouco o stake de vocês em Atlanta, ou em algum momento para frente? Eu queria tentar quantificar, vamos dizer assim, esses itens e as prioridades para tentar, de novo, ter uma visibilidade um pouco melhor sobre esse processo de desalavancagem. A segunda pergunta talvez para o Travassos aqui. Você falou já um pouco, Travassos, da perspectiva de produção para frente, mas dado, e um pouco até de curto prazo, né, da estabilização de Atlanta, talvez um patamar um pouquinho abaixo em função do declínio normal. O que vocês estimam de produção estabilizada para o ano, assim, né? E dado que vocês já têm uma estrutura de hedge, assim, o que seria essa geração de caixa, que eu acho que cola com a primeira pergunta nesse cenário mais desafiador de petróleo? Obrigado. Luiz, a gente não está pensando em vender significativo agora, especialmente do Atlanta, mas eu vou pedir que o Pizarro complemente aí, respondendo sobre a questão da timing da Inson e hedge as outras iniciativas que a gente tem para desalavancar. Depois Travassos. Certo. Obrigado, Décio. Luiz, se a gente olhar os pedidos que foram feitos na AGD, exatamente para o primeiro TRI de 2025, a solicitação foi de limite máximo a 4 vezes, no segundo TRI 3,75, no terceiro TRI 3 vezes e meia e no quarto TRI normalizando. E por que isso?
exatamente porque o quarto TRI de 24, onde não tivemos produção de Atlanta e Papa-Terra, ele perdura até o terceiro TRI. Como a gente, obviamente, olha sempre last 12 months, se a gente estivesse olhando aqui next 12 months, mesmo com esse Brent atual, a gente estaria num perfil de alavancagem bem mais baixo. Isso, de fato, acontece, principalmente a desalavancagem, do terceiro para o quarto TRI. Lembrando que ainda no segundo TRI, por mais que a gente tenha implementado uma série de esforços de redução de CAPEX, de ENEI e de OPEX, a gente ainda vai estar conectando os 2 poços de Atlanta e ainda está desmobilizando as sondas do onshore. Então, de fato, a desalavancagem, até para alinhar a expectativa, ela de fato começa a ficar mais clara a partir do terceiro TRI. Então, no segundo TRI, a gente não tem uma expectativa de uma redução, a não ser que a gente consiga implementar a monetização parcial, provavelmente, como eu mencionei, dos recebíveis da Inson ainda no segundo TRI. E essa redução, a partir do recebível da Inson, ela é de imediata, assim, né, que a gente implemente. Não tem aqui nenhuma perda de EBITDA atrelado a isso. Então, isso é um aspecto importante. Quando a gente fala em venda de ativo, né, complementando o que o Décio mencionou, a gente sempre tem que lembrar que retira parcialmente, proporcionalmente, o EBITDA daquele ativo vendido. Então, obviamente, não é qualquer venda que agrega valor no aspecto de desalavancagem. Né? Atlanta é um bom exemplo. A gente está aqui num perfil de produção bastante alto, a expectativa é de um EBITDA relevante aqui nos próximos meses, atrelado a Atlanta, e uma venda parcial, por exemplo, poderia não agregar valor com esse fim de desalavancagem. Então, a gente está mapeando aqui tudo que a gente pode fazer, a gente vem implementando, uma delas é exatamente à frente do RED, então a gente já arrediou cerca de 35 mil barris, como eu mencionei, até um pouco mais, no segundo TRI. Para o terceiro TRI, em que a alavancagem ela já tende a cair, mas ainda provavelmente acima de 2,5 vezes, a gente também rediou, exatamente para a gente tirar um pouco essa variável da mesa. Então, quando o Brent cai bastante, isso impacta parcialmente no segundo e no terceiro TRI da companhia. Então, e já no quarto TRI, quando a gente limpa o quarto TRI de 2024, a alavancagem da companhia, claro que vai depender do Brent, mas deveria estar muito próximo, entre 1,7 e 2,3, ordem de grandeza. Ou seja, uma alavancagem bastante saudável para uma companhia que acabou de fazer um projeto em Atlanta, como o Décio mencionou, da casa de $1 bilhão. Então, a gente não pode esquecer que a companhia ela veio num caminho de investimento relevante e que agora está preparada já com um perfil de produção muito mais alto. Olhar last 12 months, ele é sempre um pouco mais prejudicado pelos motivos que eu mencionei. Next 12 months, provavelmente a gente está mais desalavancado do que algumas outras companhias listadas do RIP brasileiro. Tá? Obrigado. Next 12 months. Oi, obrigado, Décio. Falando então daqui para frente, naturalmente com os devidos cuidados que esse tipo de informação pode trazer, mas é fácil a gente concluir quando a gente olha ali para Atlanta, a gente vê numa eficiência excelente para uma unidade que acabou de entrar em produção, a gente na faixa de 96%, hoje com uma produção entre 42 e 44 mil barris e com uma expectativa de conectar 2 poços ao final de junho. Esses poços eram poços que já produziam no Petrojal, então a gente tem uma expectativa aí de 6 mil barris, né, que eles somem 6 mil barris, e a gente tem visto ali uma boa eficiência hoje no PC10, a gente tem visto Peroá ali também numa produção constante, e a gente tem lá um declínio esperado natural, a gente não espera nenhuma grande surpresa, né, e a gente tem o retorno de Manati. Então a gente tem até uma expectativa de em determinado momento, possivelmente a gente chegar ali nos 100 mil barris com uma busca desse patamar de eficiência que a gente tem hoje. Isso aí traz uma ideia do nosso patamar de produção. Naturalmente, como eu respondi na pergunta anterior, a gente espera um declínio, em determinado momento um declínio, ali especialmente de Atlanta, que a gente volta a recuperar lá na frente com a conexão dos próximos poços, né? Então essa é basicamente assim, a expectativa que a gente tem em termos de curva de produção. Super claro, pessoal. Obrigado.
Obrigado. Só complementando, como o Travassos vem mencionando, a gente deve superar os 45 mil barris, quiçá topar ali o máximo da produção da plataforma. Começamos a declinar. Quando esses 2 poços estarão conectados, os novos poços, em meados de 26, ali no início de 2027, a gente deve voltar ao patamar máximo de produção. Ou seja, a gente garante dessa forma que os próximos 4, 5 anos de produção em Atlanta estarão com um perfil de produção bastante alto, permitindo um lifting cost muito competitivo, da casa ali de... Podemos atingir, eventualmente, menos de 10, 11 dólares, como o Décio mencionou no início, porém, a 30 mil barris, ainda assim, a gente ainda está num perfil de 13, 14 dólares, incluindo o afretamento. Ou seja, a gente já tem tudo muito endereçado aqui para manter o ativo principal da companhia, que responde aqui por 40%, 50%, 55% do todo, num perfil de eficiência muito alto. E isso, obviamente, favorece o nosso EBITDA por barril, reduz o nosso break-even para gerar EBITDA, e isso nos dá aqui tranquilidade pelos próximos anos, justamente pelos investimentos que foram realizados no passado em Atlanta. Fechado, super claro. Obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Tasso Vasconcelos, do UBS. Por favor, senhor Tasso, seu microfone já está liberado. Boa tarde, Décio, todos os demais presentes. Obrigado por pegar minhas perguntas. Queria voltar aqui no tema de CAPEX e break-even. A primeira, ou talvez para o Pizarro, ficou claro o movimento da companhia de procurar reduzir o CAPEX ao longo desse ano, trabalhando nesse cenário de talvez 450 milhões de dólares contra aqueles 500, 600 que vocês tinham mencionado um tempo atrás. Se puderem comentar como que esse CAPEX de 2025 conversa com o CAPEX de 2026, no sentido de se deverão elevar de alguma forma para fazer algum tipo de compensação. Eu entendi que os 4 pós ali do offshore compensam o declínio do onshore, mas qual o risco que fica para esses ativos onshore? Como que fica o declínio e eventualmente até a integridade caso vocês decidam voltar a investir na produção em algum momento? Uma segunda, aí eu não sei se para o Pizarro ou para o Décio, que comentou do Free Cash Flow Break-Even de 50 dólares o barril, a gente estava tentando montar esse break-even, olhando cada uma das despesas, já olhando um cenário normalizado ali de produção de 90, 100 mil barris, e a gente tinha chegado no valor mais próximo de 60 para 2025. Até arredondando os números aqui, né, lifting cost no primeiro tri foi 20, mas com a produção mais alta deve cair para algo mais próximo a 15, talvez. Se a gente somar mais 5 de royalty, 3, 4 de SG&A, juros, leasing, por aí vai, a gente tinha chegado mais próximo de 60. Então, talvez aqui para o Pizarro, se conseguir ajudar a gente a montar essa conta um pouco mais no detalhe, ajudaria bastante. São essas duas aqui. Obrigado. Bom, vamos lá, Pizarro. Beleza. Vamos lá. Como eu mencionei, a gente teve 150 milhões de dólares de CAPEX no primeiro TRI. A gente espera ter 450 aproximadamente para todo o ano de 2025. Porém, no segundo TRI, com o CAPEX ainda um pouco carregado pela conexão dos últimos poços em Atlanta. Então, o segundo TRI tem provavelmente uma redução em relação ao primeiro TRI, terceiro e quarto TRIs mais baixos do que o perfil do primeiro e do segundo TRI. Com isso, a gente totaliza cerca de 450. Se a gente olhar para o ano, a gente vai ter tido ali cerca de 80 milhões de dólares atrelados ainda à conexão dos poços em Atlanta. E isso, quando a gente olha para 2026, por outro lado, a gente já inicia com o CAPEX normalizado no onshore, num CAPEX mais baixo, porém, como a gente vem mencionando, a gente deve ter os investimentos relacionados aos 4 novos poços em Atlanta e Papa-Terra. Então, o CAPEX total de 2026, a gente ainda está avaliando e trabalhando, mas deve estar nessa ordem de grandeza, talvez um pouco maior. Obviamente, tudo isso depende do Brent, e a gente, como sempre mencionamos, a gente tem flexibilidade bastante para dosar o pace, né, toda a nossa capacidade de acelerar ou desacelerar projetos, principalmente de novos poços. Declínio, aqui o Boeri já mencionou, ele pode complementar na sequência, mas a expectativa de que
os geradores de vapor, ao entrarem em operação, somado com 8 sondas de workover, a gente tem capacidade de manter essa produção com certo nível de estabilidade. Pode ter algum declínio, pode ter algum incremento de produção ao longo dos próximos meses, mas a expectativa aqui, a tentativa do Boeri, é não permitir que haja declínio, compensando exatamente com essas duas atividades, né? Além dos projetos pilotos, que não tem aqui um efeito em escala no curto prazo, mas que podem ter um efeito maior quando esses projetos forem implementados numa escala maior, mas aí a gente estaria pensando final de 2026 para 2027. Em relação ao break-even, quando a gente olha o passado, foi Tasso que perguntou, Godoy? Tasso? Foi Tasso. Quando a gente olha o passado, Tasso, a gente acaba contaminando com efeitos não recorrentes, que vão desde lifting cost, como você mencionou, a expectativa é que caia, e o nosso lifting cost, quando a gente menciona que deve atingir um patamar de 16 a 17 dólares, incluindo afretamento. Quando a gente olha para o desconto para o Brent, como o Pedro mencionou, a gente teve, por momentos, por situações diferentes, a gente teve mais desconto em Papa-Terra e mais em Atlanta do que a expectativa da companhia. E quando a gente olha o aspecto de diluição de custo fixo, de G&A, por exemplo, sobre toda a companhia num patamar de 95 mil barris, a nossa expectativa é que o EBITDA para gerar que o break-even para gerar EBITDA, ele está na casa de 30 a 32 dólares. O G&A por barril está entre 3 e 4 dólares. O royalties, ele está proporcional ao Brent. Então, se a gente está simulando o Brent a 30, por exemplo, para calcular o break-even para gerar EBITDA, a gente vai estar falando em 3 dólares de royalties. E assim por diante. E o desconto para o Brent, como a gente tem praticamente 90% da produção em óleo, com uma proporção alta de produção em Atlanta, que momentaneamente teve um desconto mais alto para o Brent, mas isso tende a ser reduzido, a gente chega nesse patamar de 30 a 32 para gerar EBITDA. Para pagar juros da dívida, menos as receitas financeiras atrelados tanto à aplicação do caixa quanto aos recebíveis da Inson, a gente chega no patamar próximo a 37, 38 dólares, dependendo do TRI. E quando a gente soma o CAPEX por fazer em 2025, isso pode agregar entre 12 e 15 dólares, dependendo do TRI. Então a gente vai estar nesse patamar entre 50 e 53 dólares por barril para começar a gerar caixa livre após o CAPEX, após o resultado financeiro. Então essa é a ordem de grandeza aqui, a magnitude dos números que a gente enxerga going forward, né? E não olhando exatamente para trás pelos efeitos não recorrentes que eu mencionei. Tá? Só complementando uma questão em relação ao onshore, né? É importante lembrar a mudança de estratégia que a gente está adotando, né? A gente não está adotando uma estratégia intensiva em perfuração de novos poços, né? Que leva a um aumento muito grande da produção de água e um custo grande de tratamento de água, né? A gente está apostando agora no aumento da injeção de vapor, que vai aquecer o reservatório e trazer mais produção, e também nos projetos pilotos de injeção de nitrogênio que a gente já começou, e futuramente de injeção de polímeros, que pode dar um bom resultado com um nível de CAPEX muito mais baixo, né, que os postos já foram perfurados. Então, essa é a estratégia que a gente vai testar aí nos próximos meses. Isso tem impacto muito grande no CAPEX total da companhia na área do onshore. De integridade, lembrando que a gente tem aqui quase 2 anos de operação no principal polo que a gente assumiu, Polo Potiguar, e já foi feito muito trabalho ao longo desses últimos 2 anos. Então, o nível de integridade que a gente assumiu os ativos, atualmente é completamente diferente, tanto no Rio Grande do Norte quanto na Bahia. Tá? Quanto em Papa-Terra, como o Pedro lembrou bem. Tá super claro. Obrigado. Aí. Nossa próxima pergunta vem de Conrado Wegner, do Banco Safra. Por favor, Sr. Wegner, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Acho que a gente já passou por vários pontos importantes aqui. Eu vou, então, olhando um pouco mais para frente. Aí vocês mencionaram planos futuros para Manati, trabalhando como
funcionando como uma estrutura de armazenagem. Eu queria saber, enfim, se no nível de discussão que tem hoje, se é que tem algum operador também está de acordo em participar continuar participando do campo com essa nova função. E aproveitando também que começaram as discussões sobre tarifas de revisão de tarifa de transporte, o quão importante ou talvez assim, é essencial que a tarifa de transporte para armazenagem seja menor do que a tarifa comum para viabilizar esse projeto, ou é só uma questão de melhorar o retorno? Obrigado aí, Conrado. Vou passar para o Pedro responder essa aí. Pedro, por favor. Boa tarde, Conrado. Obrigado pela pergunta. Então, Manati, a gente está trabalhando em algumas frentes. Então, começando, a primeira frente aqui tem a ver com a nossa produção onshore e alguns temas que a gente abordou aqui nesse call. Hoje a gente tem uma planta de processamento de gás em Manati extremamente capacitada, com a capacidade de processar 6 milhões de metros cúbicos dia de gás e com a proximidade enorme e conexões já existentes com parte das nossas áreas produtoras de gás na Bahia. Estamos buscando viabilizar, fazer o processamento de gás da produção da Brava dentro da nossa unidade de processamento em parceria no consórcio de Manati, usufruindo dessa capacidade ociosa e permitindo, desta forma, a gente ampliar a venda de gás, hoje restrita por gargalo justamente na capacidade de processamento no Estado. A segunda grande iniciativa, ela compreende uma redução e uma revisão dos custos operacionais associados à Manati, sejam elas associadas à estação de compressão da unidade, sejam elas associadas à operação da plataforma offshore. Em ambos os casos, você já traz um benefício enorme de valor para a Manati. E a terceira frente é exatamente essa, pensando no Manati do futuro. Já existe um estudo há bastante tempo em curso, em fase eventual de implementação de alguns pilotos, para a gente transformar e usufruir da infraestrutura já existente em Manati como uma unidade de armazenagem e estocagem de gás. Hoje, a gente tem um conhecimento profundo do reservatório, tem uma infraestrutura muito ampla, seja em plataforma ou infraestrutura terrestre, como as unidades de compressão, e uma conexão direta ao mercado de gás bastante diverso e amplo no contexto nacional. Inclusive aí perto de infraestruturas de importação de gás e de compressão da própria TAG. Então, para isso, a Brava está coordenando e liderando já há algum tempo um subcomitê que avança na eventual implementação desse projeto. A gente está numa fase avançada, não tem muito como passar mais detalhes além disso, nem promessas aqui associadas a cronograma. E no ponto da sua pergunta sobre discussão de tarifas de transporte, o nosso entendimento é que, do ponto de vista econômico, o projeto de estocagem de Manati, mediante o atendimento de vários quesitos técnicos, ele independe dessa discussão de tarifas. Então, o benefício econômico, justamente para a gente ter uma infraestrutura tão ampla e, em parte, ociosa, já instalada com um reservatório capacitado a operar dessa forma, permitiria que a economicidade do projeto ela atue de forma independente à discussão de tarifa, apesar dela ser bastante importante para o resultado econômico dessa iniciativa também. Obrigado aí. Tá ótimo, obrigado, pessoal. Obrigado, Conrado. Nossa próxima pergunta vem de Regis Cardoso, da XP. Por favor, Sr. Regis, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado pelo espaço para perguntas. Acho que os tópicos já foram, então vou fazer alguns follow-ups rápidos aqui. Acho que são perguntas rápidas. O break-even, quando vocês falavam $50 por barril, só quero ter certeza que isso não considera o efeito dos hedges que estão contratados lá para o 2Q e o 3Q, certo? Essa é uma das perguntas. A outra pergunta, quando a gente falava lá do lifting cost mais a médio e longo prazo, talvez se pudessem passar pelo que vocês entendem ser o lifting cost normalizado dos principais ativos, né? Atlanta, Papa-Terra, em particular Papa-Terra, na realidade, Parque das Conchas e o onshore.
se puderem também dar um update aí no timeline, né, no cronograma que vocês enxergam hoje para a campanha integrada de Atlanta-Papa-Terra, enfim, se nessa lógica de maximizar fluxo de caixa tem alguma flexibilidade, alguma escolha que vocês façam que, vamos dizer, preserva a maior parte do upside, mas ainda maximiza o fluxo de caixa de curto prazo. Eu não sei se talvez priorizar mais Papa-Terra e aí Atlanta esperar um pouco mais do declínio. Enfim, queria ouvi-los aí sobre o timeline. Obrigado. Obrigado aí, Regis. Bom, a gente já programou essa campanha de 4 postos no final desse ano, início do ano que vem, perfuração, depois do final de 26 a conexão, né? Deve começar com o Papa-Terra, depois com o Atlanta, Travassos e o Pizarro já deram detalhes aí, mas são postos com break-even muito baixo, né? Porque eu também já comentei, o CAPEX ele se resume aos postos e a conexão. A gente já tem tudo contratado, a gente tem bom controle aí desse CAPEX. Break-even, o Pizarro já deu um detalhamento do cálculo, né? Não tem consideração de hedge nessa conta que a gente. Mais algum detalhe pode dar aqui. E na questão dos lift, a gente vem trabalhando bastante para reduzir o lifting cost no onshore, né? Tem tido eficiência nisso. Se funcionar os pilotos de nitrogênio, a gente vai ter uma redução adicional do lifting cost, né? E no Atlanta e no Papa-Terra, o que a gente vai ver o custo está dado no Atlanta. O jogo agora é aumento de produção e diluição do custo com produção adicional. E no Papa-Terra é eficiência, né? Acho que a gente vai trabalhar agora para aumentar a eficiência operacional no Papa-Terra. Vou passar para o Travasso aí se ele quer dar algum detalhe adicional, além do que a gente já discutiu aqui, e para o Pizarro também, complementar o que eu comecei. Obrigado, Décio. Posso começar assim falando acerca de Papa-Terra, né? É o ativo offshore que a gente tem naturalmente o lifting cost mais elevado, mas ao mesmo tempo é onde a gente tem mais oportunidade, né? Papa-Terra hoje, como a gente está num processo ainda de recuperação de integridade, a gente hoje ainda tem alguns equipamentos alugados a bordo, então a gente está recuperando os equipamentos da unidade, de modo que a gente vai então se livrando do aluguel desses equipamentos. A gente enxerga oportunidade clara de redução do custos do nosso contrato de operação e manutenção. Essa é uma discussão que já está em curso, né? Então a gente também tem ali uma expectativa de redução. Então, assim, são os upsides que a gente vê em termos de redução de custos de lifting cost, né? Você falou da conexão dos próximos poços, né? A gente tem uma campanha integrada, sim, de sonda, com 2 poços em Papa-Terra e 2 poços em Atlanta, e a gente tem a flexibilidade, então, de mesclar esses poços na sequência que a gente entender mais adequada, né? Então, isso traz também para a gente uma flexibilidade acerca disso. Os contratos, a gente está com 80% dos contratos assinados, ou seja, a gente é uma campanha que a gente pode considerar firme, inclusive a sonda já está, enfim, contratada e com a data prevista para final de 2026, e de fato, como o Décio destacou, a gente tem ali um baixo CAPEX, né, associado ao valor de óleo que essas operações trazem para a gente. Basicamente é isso. Dá algum complemento aí? A pergunta do Não, acho Regis? que só 2 aspectos importantes, né? A gente pode olhar para o OPEX absoluto do primeiro TRI de 25, tanto para Papa-Terra quanto para Atlanta, e incrementar a produção, né? E avaliar com a produção mais alta do que a gente teve no primeiro TRI. Então foram 35% aproximadamente de incremento de produção em um ativo, 40%, 45% no outro ativo, quando a gente compara abril versus primeiro TRI. Porém, os custos, né, principalmente em Papa-Terra, ainda tem custos não recorrentes no primeiro TRI. Então, ao mesmo tempo que a gente incrementa a produção, também devemos ter uma redução de valor absoluto, seja por conta dos custos não recorrentes do primeiro TRI, que eu mencionei, ainda atrelados à recuperação de integridade não usual, não recorrente daqui para frente, seja pela redução de custo de OIM que o Travassos mencionou.
A gente tem um contrato importante ali em Papa-Terra, em que a gente pode ter otimizações, certamente, para reduzir o valor absoluto de operação do navio. Tudo isso jogando o lifting cost de Papa-Terra, né, numa tendência ali entre 20, 22 e 24 dólares por barril, e Atlanta, como a gente mencionou, incluindo o afretamento, na casa de 10 a 12 dólares por barril, sem incluir o afretamento, na casa de 6 dólares por barril. Então esse é o patamar aqui que a gente deve conseguir atingir no offshore. Quando a gente olha o onshore, o Boeri já fez um esforço muito relevante na Bahia, porém, vale lembrar que quando a gente menciona que o custo da Bahia está na casa de 14 dólares de lifting cost, a gente está dividindo, né, o denominador sem considerar o gás que a gente está reinjetando. E agora, junto com Boeri e Pedro, estão trabalhando aqui em formas de monetizar esse gás que está sendo reinjetado, ou seja, a gente aumenta a produção com o mesmo custo. E aí a gente tende a reduzir esse lifting cost também na Bahia por esse efeito de venda de gás hoje que está sendo reinjetado e não entra para o cálculo do lifting, né? A gente faz o cálculo mais conservador possível, considerando o gás realmente utilizado, né, para venda ou para geração de energia. Então esses são os comentários aqui sobre o lifting cost, e eu acho que com isso a gente conclui aqui a parte de perguntas e respostas. Mais um motivo para a gente ter mantido a Bahia, como o Pizarro estava comentando. Então, obrigado pessoal pela... Espero que da minha internet, que não tenho mais aí a minha participação no call, né? Obrigado aí, até a próxima. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.